E aí, pessoal, chegando aqui na questão 26, já vamos resolver aqui a letra A, B, C e D. Na letra A é questionado o tempo necessário para que um capital seja triplicado utilizando a taxa de juros de capitalização de 5% ao mês. Na segunda questão, o questionamento é bem parecido, só que ele quer a resposta de quando ele vai ficar 5 vezes maior utilizando uma taxa de 15% ao trimestre. Na letra C, ele pergunta o tempo em que um capital de 12 mil vai render 541,68 quando aplicado a juros simples de 12,5% ao ano. E na letra D, ele pergunta o tempo necessário para que um capital de 7 mil transforme-se em um montante de 7.933,34 quando aplicado a juros simples de 24% ao ano. Então já coloquei todos esses dados das questões aqui, ó. Alternativa A, B e C. Então, B, C e D. Vamos tentar resolver todas aqui nesse espaço, tá? Porque aqui vai ser mais a aplicação da formulação. Nessa primeira questão, por exemplo, eu vou aplicar a fórmula da montante, que montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I vezes N, certo? Na segunda questão, eu vou utilizar também essa mesma formulação. Aqui na terceira questão, já vou utilizar a formulação dos juros. E aqui nessa quarta questão também eu vou utilizar essa mesma formulação. Então vamos lá. Para os dados que eu tenho aqui na alternativa A. Quem é M? Quem é montante? Montante é 3 vezes o capital. Igual ao capital multiplicado por 1 mais I vezes N. Ok? Então vamos lá. Está multiplicando aqui, esse C vai passar dividindo. Vai ficar 3C dividido por C igual a 1 mais IN. Tá? Mas aí quem é I? Vamos fazer aqui, ó. Quem é I? I é 0,05. Então vai ficar 0,05N. Tá? Ó, I é 0,05, certo? Aqui eu vou cortar os capitais e eu vou fico só com a variável N e eu vou chegar aqui na conclusão de que N é igual a 40 meses. Ok? Essa é a primeira resolução, tá? Nessa segunda questão, eu vou passar aqui para ficar melhor. Nessa segunda questão, nós temos o seguinte. Vamos utilizar a mesma formulação. Quem é a montante? A montante é 5C. É igual a C multiplicado por 1 mais I vezes N. Tudo bem? Separar aqui, tá? Quem é 5C? 5C eu não tenho aqui. Dividido por C, que ele está multiplicando tudo aqui, ele vai passar dividindo. Não é isso? E quem é I? Vai ficar 1 mais I é 15% ao trimestre. Então, eu vou colocar aqui 0,15 N, certo? Eu vou cortar os 6 aqui na divisão, tá? Vou isolar N e N aqui vai ser igual a 26,67 trimestres, certo? Trimestres. Eu passando de trimestres para meses, eu vou ter aqui que N igual a 80 meses. Multiplicar aqui por 3, tá? Tenho a minha segunda questão aqui já solucionada. Vamos para a terceira questão. O que é que eu vou ter aqui nessa terceira questão? Vou puxar só um pouco para cá para eu ter um pouquinho mais de espaço, tá? O que é que eu vou ter aqui nessa questão? Quem é juros? Juros é 514,68, que é o rendimento, certo? O capital é igual a 12 mil. E quem é a taxa? A taxa é 12,5% ao ano, tá? 12,5% ao ano. Então vai ficar 125. Se eu quiser encontrar em dias, vou colocar aqui para a gente encontrar em dias, certo? Se eu quiser colocar em dias, eu vou dividir por 360 e vou multiplicar por N. Então, quando eu encontrar N aqui, eu vou encontrar N em dias, porque a taxa está ao ano e eu estou dividindo por 360, tá certo? Aqui eu só tenho uma variável, então aqui está simples quando eu encontrar
o N aqui eu vou encontrar N igual a 130 dias. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Vou deixar aqui para a gente ganhar esse espaçozinho aqui, tá? Para essa questão. Então, nessa questão aqui, vamos fazer, vou trazer ela para cá, tá? Vou utilizar a formulação da montante. Montante é 7.933,34, que é igual... Quem é o capital? O capital é 7.000, multiplicado por 1 mais, quem é a taxa? A taxa é de 24% ao ano, tá? 24% ao ano, vezes o período, que o período é justamente o que eu estou procurando aqui, tá? Se eu quiser esse período aqui em dias, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dividir por 360. Eu fazendo assim por 360, calculando, isolando o N aqui, eu vou encontrar N igual a 200 dias, certo? Ok? Beleza, pessoal? Então tá aí as 4 questões aí resolvidas. Deixa eu colocar aqui para ficar na mesma tela. Pronto. As 4 questões resolvidas da número 26 aí do nosso livro do Samanés, tá? Vamos para a sequência, questão 27 agora. Então vamos para a nossa questão número 27, alternativas A, B e C. Na letra A fala o seguinte, ele pergunta sobre a taxa de juros simples anual que produz um rendimento de 60 no prazo de 36 dias a partir de um capital de 2.000. Na letra B ele pergunta também sobre a taxa simples mensal que produz um rendimento de 6.000 no período de 30 meses a partir de um capital de 8.000. E na alternativa C ele pergunta qual a taxa de juros simples também embutida em uma compra de um bem cujo valor à vista é 3.000, sendo que o pagamento consiste em uma entrada de 1.000 e mais uma parcela de 2.200 para 60 dias. Então vamos fazer aqui essas resoluções para vocês. Alternativas A, B e C, certo? A, B e C. E eu já tenho os dados aqui de todas elas e em todas ele está fazendo o questionamento de quem é a taxa, tá? Então vamos lá responder quais são essas taxas. Na primeira, para encontrar, nas duas primeiras, para encontrar, eu vou utilizar essa formulação de juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Então, nessa alternativa A, eu tenho 60 de juros, vai ser igual a 2.000 do capital, vezes a taxa que eu estou procurando, vezes 36. Tá? Eu vou colocar essa taxa aqui ao ano, certo? Quando eu fizer essa multiplicação, 2.000 vezes 36, eu vou encontrar 72.000. Então, vai ficar 72.000 e... Vou colocar aqui, 60 igual a 72.000 e eu vou isolar I. A partir do momento que eu isolo I, eu vou encontrar o valor bem grande aqui, inclusive, de I, só que eu vou encontrar ele em dias, porque aqui está em dias. Aí eu multiplico por 360, certo? Quando eu multiplicar por 360, eu vou estar colocando essa taxa para a relação de ano, tá bom? Na alternativa B, nós vamos ter o seguinte, juros, quem é o juros? 6.000, já aplicando na formulação, 6.000 igual ao capital, vezes a taxa é o que eu estou buscando, vezes o período. Esse período aqui já está em meses e ele está pedindo em meses na questão, deixa eu dar uma olhada aqui, pode ser em meses, ele não especifica, mas eu vou colocar em meses, porque aí eu já deixo essa relação aqui mensal, certo? 8.000 vezes 30.000 vai ser dividido aqui por 6.000, 6.000 dividido pela essa multiplicação. Então eu isolando aqui, eu vou encontrar o valor de 2,5% ao mês, certo? Só a aplicação de formulação aqui é bem simples, bem tranquilo. Já nessa alternativa, na alternativa C, eu vou ter outra relação para resolução. Vou precisar de um pouco mais de pensamento, por isso que eu vou voltar aqui no texto. Ele fala o seguinte, a taxa de juros simples anual embutida na compra de um bem cujo valor à vista é 3.000, sendo que o pagamento consiste numa entrada de 1.000 mais uma parcela de 2.200 para 60 dias,
certo? Então eu coloquei os dados aqui, ó. À vista 3.000. Quando eu falo em à vista, eu falo no valor de capital, certo? Naquela data zero, prazo zero. Ou seja, não tem juros ali em cima, tá? Porque é o valor de capital. 3.000 à vista, então tinha a opção de pagar 3.000 à vista ou dar uma entrada e pagar uma parcela de 2.200. Então ele está perguntando qual é a taxa nessa relação de compra aqui, ó, onde a pessoa faz uma entrada e paga uma parcela 60 dias depois de 2.200. Então o que é que eu tenho que fazer? Quando eu estou na data zero, eu não tenho incidência de juros. Quando eu estou numa data futura, eu fiz uma capitalização daquele capital, tá? Da data zero a uma data futura. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse capital lá da data futura, que é 2.200, ou seja, 60 dias depois, esse valor é 2.200, mas eu tenho que fazer a avaliação dele na data atual, porque aí eu consigo extrair qual a taxa de juros que está sendo utilizada, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou igualar o valor de à vista, que é 3.000, eu vou igualar a entrada mais o valor da parcela. Essa entrada também é na data zero, porque é um valor de entrada, certo? Então vou igualar a esse valor futuro ou montante trazido aqui para o período atual. Então vai ficar, para eu descapitalizar, eu vou fazer a divisão por essa relação, tá certo? Fazendo essa divisão por essa relação aqui, né? Qual é o valor da taxa? Da taxa não, do período é de 60 dias, né? Então vou colocar 2 meses, tá? Então aqui onde tem N, eu vou colocar 2, porque vão ser os 2 meses, ok? Fazendo essa relação aqui, que eu já só vou ter essa alternativa, tá? Eu vou encontrar aqui o valor de I de 60% ao ano de taxa. Ok? Feita a questão 27, vamos aí para a nossa questão de número 28 agora. Então vamos agora à nossa questão 28, letra A da 28. O valor de capital que aplicado a juros simples de 24% ao ano renda 300 em 126 dias. Então ele quer esse valor do capital. Na letra B ele fala também sobre o valor de capital que aplicado a taxa de juros simples de 26% ao ano renda 800 em 7 trimestres. E na letra C ele fala sobre o rendimento de uma aplicação de 10.000 por 446 dias a juros simples numa taxa de 24% ao ano. Então vamos responder essas três alternativas agora. Então vamos lá. Quem é esse valor de A? Ele está querendo o valor de capital aqui da alternativa A. Né? Para encontrar esse valor de capital, eu sei que juros para as três questões, tá? Eu vou utilizar que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. Na A, o que é que eu tenho? Eu tenho um juros de 300, que é igual ao capital, é o valor que eu estou buscando, a taxa de 24% ao ano, vezes 0,24 vezes 126. Aí vejo que o período aqui está em dias, então vou colocar essa taxa aqui também em dias. Eu preciso fazer essa divisão aqui por 360. Então aqui fazendo a resolução, eu tenho que o capital é igual a 3.571,43. Ok? Na alternativa B, eu tenho o valor de juros, que é 800, igual ao capital, é o valor que ele está buscando, a taxa de juros de 26%, 0,26, vezes 7 trimestres, tá? Então veja só, a taxa está ao ano. O ano tem quantos trimestres? 4. Então vou fazer a divisão aqui, tá bom? Por 4, porque aqui está em trimestres. Então vou ter aqui na resolução que o capital é igual a 1.758,24. Ok? Então a primeira questão, letra A, segunda questão, e vamos agora para a alternativa C.
eu tenho 10 mil de capital, de juros, desculpa, é igual ao capital, é o que eu estou buscando, vezes a taxa de 24%, vezes 446 dias. Eu tenho dias aqui, eu tenho que transformar essa taxa em dias, então vou dividir aqui por 360. E eu fazendo a resolução, vou encontrar que esse capital aqui é igual a 2.973,33. Ok? Questão 28 resolvida. Vamos agora para a nossa questão de número 29. Então vamos na sequência, questão 29, uma questão bem extensa, né? Eu tenho até a alternativa E, mas vamos responder todas aqui. Letra A, ele fala sobre o rendimento de um capital de 2.000 aplicado a juros de 2,5% ao mês, desde o dia 12 de março até o dia 5 de junho desse mesmo ano. Então a gente vai ter que fazer a relação para encontrar o período N em dias, certo? Entre essas duas datas. Letra B, o valor do capital que rendeu 3.000 no período compreendido entre 4 de abril a 31 de maio. 4 de abril a 31 de maio também a gente pega o valor de N em dias. Do mesmo ano, né, a juros simples de 2% ao mês. Na C, ele pergunta sobre o valor de resgate de um capital de 5.000 aplicado a juros simples de 2% ao mês, pelo período compreendido entre 6 de abril e 26 de junho. Pega também a quantidade de dias que a gente vai ter aí. Na alternativa D, ele pergunta sobre o valor do capital que se transformou em um montante de 20.000 no período compreendido entre 30 de junho a 31 de dezembro do corrente ano. Também faz aí a relação da quantidade de dias. A juros simples de 2% ao mês. Na alternativa E, ele pergunta sobre a taxa de juros simples mensal ganha por uma aplicação de 24.000 que rendeu 2.800 no período compreendido entre 23 de maio e 15 de agosto desse mesmo ano. Então, a questão principal aqui é que a gente vai sempre pegar o valor de N, tá? Em dias, fazendo essa subtração aí entre esses períodos. Eu vou mostrar para vocês já aqui que eu já tive que adiantar todos os dados que a gente tem da questão, tá? Porque são 5 alternativas que a gente tem que responder aqui, tá? Então, na primeira, eu tenho um capital de 2.000, que são os dados que ele me dá na questão, taxa de 25% ao mês e N igual a 85 dias quando você fizer a subtração aí entre uma data e outra, certo? Na alternativa B também eu peguei todos os dados, eu quero só que vocês atentem a esse N aqui de períodos, que você sempre vai ter que pegar as datas aí e sair verificando, tá bom? Então, na resolução, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Aqui na alternativa A pergunta qual é o valor de juros, qual é o valor de capital, qual é o valor de montante, qual é o valor de capital, certo? Na primeira alternativa, qual o valor de juros aqui? Vou ter que juros é igual ao capital, que é 2.000, certo? Vezes a taxa, 25%, vou botar aqui 0,25, vezes 85 dias, certo? 85. Como aqui está em dias e a taxa está em mês, eu vou ter que dividir aqui por 30, ok? Então, na maioria eu vou ter que fazer essa resolução aí. Então, aqui eu vou encontrar juros igual a 141,66, ok? 141,66. Ok? Quem é o valor de capital aqui? Tá? Capital, eu vou ter que o capital, colocando em juros, eu vou ter 3.000 de juros, já é isso? 3.000 de juros é igual ao capital que eu estou buscando, tá? Vezes a taxa, que é de 2%, 0,02, vezes o período, que aqui dá 57 dias. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui, 2 mais legal. Eu vou dividir aqui por 30 também, porque está ao mês essa taxa, e eu tenho o período aqui em dias. Então, vou encontrar aqui que esse capital é igual a 78.947,33.
37, ok? Ó, primeira resolução, segunda resolução. Na C eu vou procurar o montante. Montante eu sei que é o que? Montante é igual, quem é o capital? 5.000 vezes 1 mais, quem é a taxa? 2%, 0,02 vezes o período de 81 dias. O período está em dias, essa taxa tem que ficar em dias também, vou ter que dividir por 30. Aqui a montante eu vou chegar no valor de 5.270. Tá certo? Aqui eu busco também o valor de capital. Eu sei que juros, na verdade aqui é através da montante, né? Então eu sei que a montante, que é 20.000, é igual ao capital que eu estou buscando, vezes a taxa, 0,02, vezes 184 dias. Ok? Montante igual ao capital, tá errado aqui, tá? Montante igual ao capital, multiplicado por 1 mais, quem é a taxa? 0,02, vezes N, quem é N? 884. Só que aqui está o mês, para trazer aqui para dias, eu vou dividir por 30, ok? Então aqui eu vou isolar o capital, vou chegar aqui no valor de capital de 17.814,73. Bacana, pessoal. Então já vamos aí, né, para nossa alternativa na nossa letra E. Nossa letra E, deixa eu só encaixar um pouco mais aqui para vocês. Na nossa letra E, ele está questionando o que? A taxa de juros também. Então ele está pedindo a taxa, né? Então, já que é a taxa que ele está solicitando e eu tenho esses dados, eu posso utilizar a mesma formulação aqui de juros, né? Juros, que é 2.800, é igual ao capital, 24.000, vezes, quem é a taxa? Deixa eu trazer mais para cá, pronto. Quem é a taxa aqui? A taxa é o que eu estou buscando, vezes o período 87. Esse valor aqui está em dias, né? 87 dias. Eu vou fazer a multiplicação aqui toda, tá? Vou encontrar em dias e depois vou também multiplicar por 30, certo? Para eu passar essa taxa aqui para meses, para ficar melhor aqui de representar para vocês. Então eu isolando aqui, faço todo o cálculo, no final multiplico por 30. Aí eu vou encontrar 4,023% ao mês. Ok? Então aí a gente encerra essa última questão da 29, tá? E aí vamos para a resolução agora da nossa 30ª questão. No dia 26 de maio foi contratado um empréstimo de 7.000 a juros simples de 24% e para ser totalmente liquidado em 90 dias. No dia 16 de junho foram amortizadas 3.000 e no dia 11 de julho 2.500. Tá? Determinar a data de vencimento da dívida e o valor da quantia que deverá ser paga naquela data para liquidar essa dívida. Então vou mostrar para vocês na sequência aqui como é que a gente vai fazer essa armação. Vai ser através daquele gráficozinho lá da linha do tempo, ok? Assim que a gente vai conseguir resolver. Então vamos aqui para a nossa tela e eu vou fazer uma relação aqui do horizonte de tempo. Esse empréstimo a gente fala aí em 90 dias, né? Então vou colocar aqui 0 dias, tá? 0 e 90 dias, tá? Deixar um pouquinho mais longo aqui, vamos puxar aqui um pouco mais, vou colocar aqui 90 dias. Essa data 0 é a data da solicitação do empréstimo. Então, só para a gente contextualizar aqui, eu vou pegar que foi 26 de maio, certo? Então, 26 de maio.
E a data e a outra data de empréstimo, da finalização, ela coloca aqui 90 dias. Então a gente fazendo essa contabilidade aqui de 90 dias a mais, eu vou encontrar aqui 24 de agosto, certo? Então só para deixar mais bem representado aqui, mas pelos dados aqui dos 90 dias, a gente já consegue aí fazer essa resolução. Aí ele fala o seguinte: para ser totalmente liquidado em 90 dias. Aí na questão ele fala o seguinte: no dia 16 de junho foram amortizados 3.000. Então vou ter que fazer a relação aqui de quantos dias posterior a gente fez essa amortização, certo? Então vou ter aqui, ó, que no dia 16 foi feito a amortização aqui, uma amortização no valor de 3.000, certo? Então foi amortizado aqui 3.000, tá? E no dia 11 de julho, é isso mesmo? Deixa eu pegar aqui na questão, contextualizando isso. E no dia 11 de julho foi amortizado mais 2.500, certo? 2.500. Então eu vou colocar aqui 11/7. Colocar aqui 11/7. Foi amortizado 2.500, ok? 2.500 foi amortizado aí. Então o que é que eu preciso saber agora? Qual a diferença de data aqui do dia 24 de agosto para o dia 11? Ó, daqui para lá eu tenho 90 dias. Só que do dia 11/7 para o dia 24/8 eu vou ter aí 44 dias, certo? Vou colocar aqui só para a gente gravar essa diferença aqui, ó. Tem uma diferença aqui de 44 dias. Ok? Preciso também saber qual a diferença aqui, ó, do dia 16/6 para o dia 24/8, certo? Então vou também fazer aqui uma referência e vou jogar aqui para o final. A gente fez algumas questões também aí que a gente sabe da importância de se saber essa data aqui, tá? Porque a data da dívida ela vai ser liquidada aqui nesse período. Então, dessa data para cá, a gente tem 69 dias, certo? O que é que nós vamos fazer? O valor de 7.000 foi captado aqui, certo? E a gente não tem o valor de montante, que é a liquidação para 90 dias depois, tá? Mas aí a gente vai fazer isso aqui. Então vamos lá, valor de resgate, o valor que eu tenho que pagar aqui no final, tá? Vou botar aqui o valor de resgate. Vai ser igual. Então vou pegar o valor dos 7.000 e vou capitalizar ele em 90 dias, certo? Como é que eu faço a capitalização? A mesma formulação do montante, certo? Então seria o que? Vou multiplicar esse capital por 1 mais a taxa que ele dá na questão, ele dá a taxa de 24% ao mês, né? Então vou colocar aqui 0,24 e o período aqui de dias eu vou capitalizar por 90 dias, certo? Então aqui eu estou em dias, aqui eu estou ao mês. Para eu trazer para dias, eu vou dividir aqui a taxa por 30, certo? Então capitalizei esse valor aqui e vai me gerar o valor da dívida 90 dias depois, certo? Então eu vou subtrair pelas amortizações que eu fiz, que ela não deve ser capitalizada. Os 3.000 ele não pode ser capitalizado por 69 dias, ou eu não devo pagar essa capitalização dos 3.000 por 69 dias, e não devo pagar a capitalização de 2.500 por 44 dias. Ok? Então eu vou fazendo essa conta aqui na sequência, já que foi a data que eu vim fazendo esse pagamento. Por que é que eu capitalizo daqui para frente? Eu não trago 3.000 aqui para a data zero. Porque a data que você pagou, você chegou aqui na data zero, uma nova data zero, que foi quando você chegou no dia 16/6, você pagou os 3.000, certo?
Então ele fica sem o juro aqui. Então vamos lá. Então vai ser menos os 3.000 multiplicado por 1 mais a mesma taxa, certo? Vou trazê-la para dias também, vou multiplicar por 69. E também vai ser subtraído por 2.500 e também vai ser subtraído por 2.500, que multiplica 1 mais a taxa, mesma taxa, 0,24, trazida para dias, vezes, deixa eu ver se eu consigo trazer um pouco mais, pronto, vezes 44 dias, 44, ok? Então, fazendo a resolução aí, eu vou ter que o valor que eu tenho de resgate ou de pagamento, no caso aqui na data final, vai ser igual a 1.708,67. Ou seja, eu fiz a captação dos 7.000, tá? Para pagar tudo aqui 90 dias depois, mas aí no meio do tempo eu resolvi dar uma amortizada de 3.000 no dia 16/6 e amortizar mais 2.500 no dia 11/7. Então, quando chegar nos 90 dias, eu só preciso de pagar 1.707 para liquidar, 1.708, desculpa, para liquidar toda a dívida. Ok, pessoal? Então, aí fechou a nossa 30ª questão, tá?